Em destaque no Panorama CBN, Brasil envia missão humanitária à Venezuela. Número de vítimas dos terremotos não para de subir. Há brasileiros entre os mortos. Tufão se aproxima do Japão. Flávio Bolsonaro quer se reunir com Michele para tentar conter desgaste. Mulher que fingia ter 12 anos passa por exame de sanidade mental hoje. E Copa do Mundo. Brasil faz o primeiro treino com adversário definido para o mata-mata. Seleção vai encarar o Japão na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, 26 de junho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. O Brasil vai enviar hoje à Venezuela uma missão humanitária de busca e salvamento urbano para auxiliar nos trabalhos de resgate das vítimas do duplo terremoto. Um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira decola de manhã do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 36 bombeiros de 3 estados, além de técnicos federais. A aeronave militar brasileira também vai levar 9 toneladas de insumos, que incluem ferramentas de corte e equipamentos especializados para localizar sobreviventes em estruturas colapsadas. E amanhã, um segundo voo da FAB transportará estruturas para a montagem de um hospital de campanha. Também vai levar medicamentos de uso cirúrgico e 100 purificadores de água movidos à energia solar. Bom, o balanço oficial divulgado pelo Ministério da Saúde venezuelano apontava, no momento em que eu gravava, que o número de mortos havia subido para 235, incluindo 2 cidadãos brasileiros. Mais de 4.300 pessoas ficaram feridas, cerca de 200 estavam sob os escombros e as equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes. Agora, tem um site independente criado para reunir informações sobre desaparecidos que está registrando quase 40 mil pessoas procuradas após os terremotos. O número não foi confirmado oficialmente pelo governo venezuelano. Já se sabe que entre os mortos está, por exemplo, a mulher do jogador de futebol venezuelano Héctor Belo. A filha do casal, ainda bebê, foi encontrada com vida. O prédio onde a família morava desmoronou. Um outro jogador, o argentino Lucas Trejo, também anunciou que a família estava desaparecida após a tragédia. São só alguns dos dramas, né? E ambulâncias chegam a todo momento ao Hospital Domingo Luciani, no leste de Caracas, onde pessoas procuram o nome de familiares em longas listas colocadas nas paredes. A relação inclui 22 crianças e adolescentes de 4 a 19 anos. Bom, a região mais afetada é o estado de La Guaira, ao norte de Caracas, que foi classificada como zona de desastre. Hospitais ficaram lotados, milhares de pessoas passaram a noite fora de casa e moradores dizem que faltam máquinas pesadas para retirar as vítimas dos escombros. Em entrevista à Globo News, o jornalista Pedro Panunzio, que mora na Venezuela, mas está em São Paulo, falou sobre os relatos que tem recebido da região devastada. A situação nesse momento na Venezuela é de muita incerteza. A gente sabe que são trabalhos muito difíceis, né, e que estão sendo levados adiante sem parar e que também não conseguem dar conta. E há também uma outra situação vivida por muitos moradores de Caracas e La Guaira, com quem eu tenho conversado nesses últimos dias, que é a questão da incerteza sobre o que fazer nos próximos dias. Porque, claro, a gente tem uma situação de muitos edifícios, né? Dezenas de edifícios que caíram, foram para o chão e estão completamente destruídos. Mas há também os edifícios que estão com a estrutura comprometida. E as pessoas não sabem ao certo se podem ou não entrar e voltar para suas casas. Equipes de resgate internacionais começaram a chegar à Venezuela e governos e organizações anunciaram o envio de ajuda humanitária, assim como o Brasil. O Itamaraty informou que as vítimas brasileiras são uma mulher e um homem que não eram da mesma família e morreram em desabamentos diferentes na região de Caracas. Bom, o presidente Lula disse que conversou por telefone com a líder da Venezuela, Delcy Rodrigues, para discutir a melhor forma de prestar apoio. Eu falei que a presidenta Delcy da Venezuela, de manhã do carro,
para perguntar para ela o que ela precisava que a gente fizesse. E nós estamos reunidos, vários ministros, para a gente mandar tudo o que for necessário mandar para a Venezuela. Água, bombeiro, defesa civil, comida, remédio. E todos nós temos que fazer todo o esforço possível para ajudar a Venezuela a sair dessa confusão do terremoto. Delcy Rodrigues anunciou a criação de um fundo especial de R$1 bilhão para financiar a reconstrução integral das áreas devastadas. Segundo o comunicado oficial do governo, o montante é proveniente de linhas emergenciais do FMI e vai servir para reestruturar casas, hospitais e serviços públicos destruídos. O governo dos Estados Unidos confirmou o fornecimento de $150 milhões em ajuda humanitária ao país sul-americano. Por ordem direta da Casa Branca e sob a coordenação do Departamento de Estado, uma equipe norte-americana composta por 80 socorristas especializados e também cães farejadores foi enviada de forma imediata para reforçar os trabalhos nas frentes de desabamento. A ONU e a comunidade internacional também estão se mobilizando, né? México, Espanha, Reino Unido, Turquia e China estão entre os países que já ofereceram ajuda. No Japão, autoridades ordenaram a retirada preventiva de mais de 2 milhões de pessoas no sul e no oeste do país devido à aproximação de um tufão. A agência meteorológica emitiu alertas rigorosos para inundações e deslizamentos de terra, provocando o cancelamento de mais de 200 voos e a suspensão de linhas ferroviárias e atividades industriais. Os cientistas alertam que a situação pode se agravar no fim de semana com a chegada de uma segunda tempestade tropical. Em Taiwan, as chuvas torrenciais provocadas pela passagem do mesmo sistema já interromperam as atividades civis e deixaram cerca de 6 milhões de pessoas sem aulas ou trabalho hoje. Repartições públicas foram fechadas e moradores de regiões montanhosas precisaram ser retirados devido ao risco iminente de rompimento de lagos represados. Vamos agora para outros assuntos aqui do Brasil. O empresário Daniel Vorcaro deixou a superintendência da Polícia Federal em Brasília e passou a noite na Papudinha. A transferência foi determinada pelo ministro do STF, André Mendonça, que atendeu ao pedido da Polícia Federal. A solicitação foi feita após a PF e a Procuradoria-Geral da República rejeitarem as propostas de delação premiada do dono do Banco Master. A decisão determina ainda que o comando da Polícia Militar adote protocolos rígidos de isolamento para evitar o contato de Vorcaro com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que também está preso na unidade. A medida visa resguardar a integridade das investigações da Operação Compliance Zero sobre fraudes financeiras. Ontem, o procurador-geral, Paulo Gonet, rejeitou formalmente a proposta de delação apresentada pelo ex-presidente do Banco de Brasília. Na decisão de arquivamento, Gonet disse que o material oferecido pela defesa de Paulo Henrique Costa não tem ineditismo para o avanço das investigações. Lembrando que o ex-executivo está preso preventivamente desde abril, sob a acusação de ocultar mais de 140 milhões de reais em imóveis recebidos como propina de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal apura se Paulo Henrique Costa descumpriu regras de governança e facilitou transações financeiras irregulares para viabilizar a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Agora vamos falar sobre a treta familiar. Envolvendo os Bolsonaro, né? O senador Flávio quer se reunir na semana que vem com a ex-primeira-dama Michele para tentar conter o desgaste provocado pela crise. Um dia depois de divulgar um vídeo dizendo que foi apunhalada e humilhada pelo enteado, Michele Bolsonaro tentou amenizar o climão. Nas redes sociais, ela falou que não há briga nem competição interna por protagonismo. Flávio negou que tenha ofendido a ex-primeira-dama e, mesmo assim, pediu desculpas à madrasta. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai, em nenhum momento.
eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento, mais uma vez, eu peço desculpas. A reunião na próxima quarta-feira está mantida para tratar justamente das soluções que a gente vai propor para as mulheres de todo o Brasil. E de coração aberto, quero reforçar o convite que eu já tinha feito para a Michelle. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você? Esses recados via rede social são curiosos, né? Bom, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, estava nos Estados Unidos acompanhando a Copa, né? E antecipou o retorno ao Brasil diante dessa treta aí. Ele pretende intermediar pessoalmente uma possível reconciliação entre Michelle e Flávio para que a campanha não seja prejudicada. No aeroporto de Miami, Valdemar conversou com a reportagem da Rádio Gaúcha e reiterou que vai tentar convencer Michelle a aceitar a aliança com Ciro Gomes no Ceará. Se nós não nos entendermos, nós perdemos a eleição e quem vai pagar é o Bolsonaro. Então, eu estou aqui em Miami, estou indo para São Paulo, antecipei minha viagem, porque isso é muito sério. A Michelle tem um preço para nós que não tem, o que ela fez pelo PL, mulher no Brasil, não tem preço. O Flávio está com a eleição quase empatada com o Lula. Eu tenho que conversar com a Michelle chegando e com o Flávio. Nós temos que acertar isso aí. Se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. Vamos ter que acertar. O Ciro fala mal, ele briga até com o irmão. É o jeito dele. Agora, o que acontece? Não trata-se da nossa preferência. O Ciro é um homem sério, que tem muitos defeitos. Ele teve defeitos de atacar todo mundo. Mas é o único que tem chance de vencer o PT. Temos que ser convencida. Nós não podemos. Ela quer só que troque o candidato ao Senado. Nós temos que respeitar a estrutura de lá. E aí, sobre esse motivo aí da briga, né, tem até uma reportagem do Globo de hoje, destrinchando, lembrando que há 3 meses das eleições, a composição dos palanques ao governo do Ceará foi alçado ao centro da queda de braço da família Bolsonaro. Porque na busca por tirar o PT de Eumano de Freitas do poder, o PL passou a articular apoio ao ex-governador Ciro Gomes, do PSDB, com as bênçãos do senador Flávio Bolsonaro, mas sob críticas de Michelle Bolsonaro. E a insatisfação da ex-primeira-dama, que já havia sido exposta num evento em Fortaleza no ano passado, culminou no vídeo de anteontem, quando ela criticou abertamente o enteado e o ex-ministro, né? E reforçou apoio à candidatura de Eduardo Girão, do Partido Novo, ao Palácio da Abolição, e também a ex-deputada Priscila Costa ao Senado. Tá nessa situação aí a treta, né? Enquanto isso, o futuro de Jair Bolsonaro pode ser decidido hoje. O ministro Alexandre de Moraes pode definir se prorroga a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente, até porque o prazo de 90 dias terminou ontem. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, falou que não há elementos suficientes para configurar falta grave ou descumprimento de regras na prisão domiciliar, no caso da arma, que foi encontrada com aquele segurança no Distrito Federal. O Ministério Público Federal sugeriu que a Corte aguarde o encerramento do inquérito da Polícia Civil antes de tomar uma decisão definitiva sobre a revogação do regime domiciliar humanitário. Com a entrega do parecer técnico, caberá então ao ministro relator, Alexandre de Moraes, dar a palavra final sobre a manutenção do benefício. Agora eu te conto que a Procuradoria-Geral da República apresentou um recurso ao Supremo contra a decisão da primeira turma que declarou extinta a aposentadoria compulsória como sanção disciplinar para juízes. No documento, a subprocuradora-geral, Eliseta Ramos, aponta omissões e contradições no acórdão e adverte que a mudança traz insegurança jurídica sobre a punição de juízes que cometerem faltas graves. O Ministério Público Federal contesta o rito criado pelo Supremo para que os processos de perda de cargo tramitem originariamente na própria Corte. Em paralelo, o Conselho Nacional de Justiça adiou para agosto a votação de uma proposta de pena alternativa para se adequar ao novo entendimento. Uma pesquisa Datafolha mostra que a redução da maioridade penal no Brasil é apoiada por 79% da população. Esse é o menor percentual registrado desde o início da série histórica em 2003, quando 84% dos brasileiros concordavam com a medida.
O maior percentual de apoio foi de 87% no ano de 2015. O índice vem caindo desde então. O levantamento ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 139 municípios do país entre os dias 17 e 18 de junho. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Essa daqui eu também destaquei para você, afinal de contas, foi um caso que ganhou muita repercussão. A Amanda Maria Souza de Oliveira, aquela mulher de 38 anos que fingia ter 12 anos, vai passar hoje por um exame de sanidade mental. O procedimento será feito pela Polícia Científica. Essa mulher, ela foi presa no dia 10 de junho, em Joinville, no norte de Santa Catarina, após enganar uma família por mais de 1 ano. Ela responde processo judicial pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Bom, o exame está marcado para tarde em Florianópolis. O procedimento será feito por um psiquiatra forense. Não há previsão de quando a análise ficará pronta. E ela segue presa. O crime foi descoberto no dia 2 de junho, quando essa mulher foi encontrada na casa das vítimas que a haviam adotado. Em depoimento, Amanda confessou que aplicou o mesmo golpe em Curitiba, Nova Iguaçu, Curitiba no Paraná, Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, além dos estados de Minas Gerais, Goiás e Ceará. E aí, no dia 9 de junho, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina contra a mulher. E aí ela passou a ser ré num processo criminal. Agora vamos voltar para o noticiário internacional. A Agência Marítima da ONU suspendeu uma operação para retirar centenas de navios do Estreito de Hormuz após uma embarcação ser atacada no Golfo de Omã. Um porta-contêineres foi atingido por um projétil ao tentar atravessar o estreito. 2 oficiais dos Estados Unidos disseram à agência Reuters que os disparos vieram do Irã. O país persa não comentou o incidente. Já a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou mais cedo que só é possível passar pelo estreito com segurança através de rotas determinadas pelo país. E ainda sobre a guerra no Oriente Médio, os Estados Unidos disseram ontem que desejam um acordo definitivo com o Irã, mas não a qualquer preço, e advertiram sobre um possível caos total caso o Teherã imponha pedágios para o trânsito pelo Estreito de Hormuz, próximo ao qual um navio cargueiro foi atacado. Washington e Teherã, lembrando, iniciaram na semana passada negociações na Suíça após a assinatura de um protocolo de entendimento que busca pôr fim ao conflito desencadeado pelos bombardeios israelenses e norte-americanos no fim de fevereiro, mas não está fácil o acordo pelo fim definitivo da guerra. E o número de brasileiros desaparecidos na guerra da Ucrânia mais que dobrou em 6 meses, segundo dados atualizados informados pelo Ministério das Relações Exteriores ao jornal O Globo. O novo balanço aponta 86 nacionais desaparecidos, ante 41 registrados anteriormente. E além de 33 mortes confirmadas, eram 16 no levantamento anterior. A atualização ocorre em meio ao caso do paraense Eric Ferreira Soares, de 23 anos, capturado por forças militares russas após, segundo o próprio relato, ter sido enganado por uma promessa de trabalho. E moradores de Paris ficarão proibidos de consumir bebidas alcoólicas em público entre o meio-dia desta sexta-feira e às 7 da manhã de domingo. A proibição foi anunciada pelo chefe da polícia da capital francesa. O objetivo da medida é conter os problemas de saúde causados pela onda de calor que afeta a Europa. E por falar em tempo, em condições do tempo, né? Vamos trazer uma previsão aqui para o nosso Brasil? O último fim de semana de junho deve começar com frio intenso no sul do país, chuva em áreas do sudeste e risco de temporais em vários estados do Nordeste. A partir de hoje, a massa de ar polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias mantém ainda as madrugadas geladas e favorece a formação de geada, mas deve perder força gradualmente ao longo do sábado. Isso não significa que o frio vá sumir de uma hora para outra. As temperaturas devem continuar baixas, principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Mas, aos poucos,
A tendência é de uma elevação lenta das máximas durante o fim de semana, com tardes um pouco menos frias, depois de vários dias de marcas muito baixas. A chuva também não deve dar trégua ao mesmo tempo em todas as regiões. No Sudeste, as instabilidades mais fortes devem se concentrar hoje, especialmente em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, onde ainda chove. No sábado, com o afastamento da frente fria para o oceano, aí a precipitação perde intensidade e passa a ocorrer de maneira mais isolada. Já no Nordeste, a chuva deve continuar durante o fim de semana, com maior atenção para a faixa entre o Rio Grande do Norte e Sergipe. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê acumulados que podem chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos de até 60 quilômetros por hora em alguns pontos. No norte do país, o calor e a grande quantidade de umidade continuam favorecendo pancadas de chuva. Hoje, pode chover no centro e no norte do Amazonas, em Roraima, no Amapá e em partes do Pará. No centro-oeste, a sexta-feira terá tempo firme na maior parte da região, mas há possibilidade de chuva localizada em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Agora vamos com o futebol, vamos com a Copa do Mundo. Brasil! O Brasil faz hoje o primeiro treino já com o adversário definido no mata-mata, o Japão. O jogo vai ser na segunda-feira, às 14h, pela segunda fase da Copa do Mundo. A seleção japonesa vai encarar o Brasil porque empatou com a Suécia por 1-1 e se classificou em segundo lugar no grupo F com 5 pontos. A líder da chave foi a Holanda, que derrotou a Tunísia por 3-1 e vai jogar contra o Marrocos, também na segunda, às 10h. Os Estados Unidos perderam para a eliminada Turquia por 3-2. Mesmo assim, avançaram em primeiro lugar no grupo D e vão enfrentar a Bósnia na próxima quarta-feira. Os outros 2 classificados no grupo foram Austrália e Paraguai, que empataram em 0-0. Pelo grupo E, a Costa do Marfim venceu o Curaçao por 2-0 e garantiu vaga na segunda posição. O Equador, com um gol do atacante do Flamengo, Gonzalo Plata, venceu a Alemanha por 2-1 de virada e voltará a disputar uma fase mata-mata da Copa depois de 20 anos. Por causa do feito considerado histórico, hoje é até feriado no Equador, tá? O anúncio foi feito pelas redes sociais pelo presidente Daniel Noboa, que estava no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para acompanhar a partida. E hoje mais 6 jogos movimentam a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Às 16h, Noruega e França brigam pela liderança do grupo I. As 2 seleções têm 6 pontos cada. No mesmo horário, jogam Senegal e Iraque, que perderam as 2 primeiras partidas. Às 9h, o Uruguai encara a Espanha, precisando pontuar. No outro jogo do grupo H, a seleção de Cabo Verde sonha com a classificação contra a Arábia Saudita. À meia-noite, o Egito encara o Irã e a Bélgica joga contra a Nova Zelândia na definição do grupo G. E um registro de bastidor. O jornalista, colega Alex Escobar, anunciou que vai deixar a cobertura da Copa do Mundo, né? Ele falou pelas redes sociais, porque na segunda-feira passada, Escobar se sentiu mal durante uma entrada ao vivo no programa Encontro, da TV Globo. Parecia que a voz dele estava lenta, né? Não a voz, as palavras saíam de forma lenta. Foi bem esquisito. Ele sofreu um pico de pressão enquanto estava conversando com a Patrícia Poeta. E aí foi encaminhado para um hospital na região de Nova Jersey. Passou a noite lá, passou, aliás, mais de um dia. Só que os exames não acusaram nada grave, ainda bem. E aí, ele descansou no hotel e depois, em conversa com a família, com os colegas, né, com a direção da Globo, resolveu voltar para o Brasil. E aqui ele vai fazer uma segunda rodada de um check-up, né? Importante, prioridade é a saúde. Então a gente deseja que ele passe por esse momento de forma tranquila, agora, né, com o apoio da família aqui no Brasil, porque muitas Copas virão, né? Outras oportunidades. Ele é um máximo, um grande profissional, um grande cara também. E certamente a gente vai ver muito Escobar ainda em outros mundiais.
E por conta da tragédia na Venezuela, né, a gente deixa passar hoje o Sextou Musical, tá bom? Você me perdoa? Vamos combinar assim? Na próxima sexta eu coloco pedidos, enche lá a caixinha de comentários do Spotify, meu Instagram, biancasantos.bia, e-mail também, bianca.santos@cbn.com.br, que a gente faz na próxima semana um Sextou bem legal, tá bom? Aliás, aproveitando que vai ser a minha saideira antes das férias, tá? Eu vou ficando por aqui junto com o nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes, desejando para você um fim de semana de paz e alegria. Não se esqueça do Panorama da Noite, com Leandro Gouveia. Beijo, tchau.